programa do Tio Osso de hoje, gente, recebe uma pessoa muito especial. Uma americanense que é apaixonada pela cidade. E olha só, gente, a professora é escritora, advogada e ainda tem muito tempo para ajudar as pessoas, principalmente na área cultural de nossa cidade. Hoje recebo aqui no nosso estúdio ela, a Divina Bertalha. É um prazer te receber aqui, viu, Divina? Prazer enorme ter você aqui no programa. Pode ficar à vontade, viu? Obrigada. Divina Bertalha, uma pessoa que praticamente, vamos dizer assim, todo mundo aqui na cidade de Americana te conhece, né, Divina? É um prazer imenso ter você aqui hoje no nosso programa, porque afinal de contas, gente, a Divina é uma pessoa que ela é responsável por mexer muito com a cultura aqui na nossa cidade. Porque, afinal de contas, ela já lançou aí o 5º livro, está lançando o 5º livro, já está trabalhando para o 6º livro, contou a história de Carioba aqui da nossa cidade e também é uma pessoa que é responsável por fã-clubes de grandes artistas aqui da nossa cidade. Isso mesmo. Então, a partir de agora, a gente vai bater um papo, né, com a Divina para falar um pouquinho sobre essa história toda, né, que é a sua vida. Vamos falar pra gente, Divina, como isso tudo começou? Eu fiquei muito feliz de você me apresentar como americanense, porque é assim mesmo que eu me sinto. Sim. Eu moro há 30 anos em Americana. E tem uma história muito engraçada, porque eu morava em Cuiabá, eu sou filha de mineiros, meus pais, minhas irmãs mais velhas, eu nasci em Goiás, né, e fui criada em Mato Grosso. Meu pai teve lá um episódio de ter uma perseguição pela ditadura militar e foi aconselhado a ir morar mais longe. E quando o Aloísio, que é americanense, cariobense, foi para Cuiabá, e nós nos conhecemos e começamos a namorar, lá ele era chamado o Aloísio da Divina, namorado da Divina, porque eu era muito conhecida, porque eu jogava vôlei na seleção mato-grossense, participava de programas de rádio, ajudava nas atividades sociais, já dava palestra, falava em público, essas coisas todas. E já era advogada da Secretaria de Fazenda do Estado, como na área tributária. E quando nós nos casamos, eu quis vir morar em Americana, e quando nós chegamos aqui, ele disse assim, ó, aqui é minha terra, aqui você vai ser Divina do Aloísio. Divina do Aloísio. Sabe o que aconteceu? Em 2 meses ele já era Aloísio da Divina, não o teve Aloísio jeito. da Divina. Na terra dele. Olha só, a Divina Bertalha é uma pessoa que ela é, vamos dizer assim, uma mulher empoderada. Hoje é a termologia, né, que está se usando. Porque, afinal de contas, Divina, você acaba movendo multidões, movendo as mulheres na cidade, não só as mulheres, mas a cultura. E isso é muito, muito importante a gente falar. Por exemplo, eu gostaria hoje de bater um papo com você sobre um projeto que é o Americana Canta, que você encabeçou, está à frente e faz a diferença aí na nossa cidade, não é mesmo? Olha, o Americana Canta foi uma coisa que brotou do meu coração. Desde Cuiabá, na época da faculdade, eu já convivia muito com a arte, com a cultura, em todos os seus segmentos, né? E especialmente literatura, que é uma arte que eu tento dominar mais ou menos, né? Sim. Caminho ali mais ou menos. E aí, quando cheguei em Americana, logo eu me interessei muito pelas coisas, eu tinha me encantado pela cidade, uma cidade que era pequena, na época, 85, quando eu conheci a Americana, já tinha teatro municipal, já tinha banda municipal, e Cuiabá, que era uma cidade linda, uma capital de porte médio, não tinha nem teatro, e não tinha banda também. Então eu falei, nossa, esse lugar aqui é o céu, é aqui que eu quero ficar. E aí eu comecei a frequentar o ambiente cultural e acabei presidindo voluntariamente o Conselho Municipal de Cultura, de 2002 a 2005 ou 2006, não me lembro mais agora. E aí percebi, de uma forma muito mais tangente, o quanto as coisas são difíceis para o nosso qualificado elenco de artistas ter espaço para mostrar seus trabalhos. E aí a gente ficava ali, né, ajudando no possível, nós não temos um poder ilimitado financeiramente, então a gente ajudava no que podia. E se sabe que a cultura é o último segmento a ser dotado de recursos públicos. Sim. E é o primeiro onde se corta, principalmente em época de crise. Então aí eu pensei, poxa, eu preciso criar alguma coisa para colocar o máximo possível de artistas de Americana no palco, para dar visibilidade ao trabalho deles e que todos os conheçam e passem a conjugar outro verbo, não mais convidá-los. Convidar um artista para uma festa, para um evento. Não, o verbo é contratar. Contratar esse Contratar. Artista. Você que está nos vendo,
não convide um artista para sua festa. Contrate o artista. É o trabalho dele, né? Ele precisa sobreviver e é o trabalho dele. E nós temos coisas lindas em Americana. Aí nós começamos. E eu tinha seis Americana Canta da minha lista, né? E tem uma equipe grande já que a gente foi formando ao longo do tempo. Em 2010, Guilherme, nós fizemos Americana Canta O Rei. O Rei. Que foi uma história, um show focado na obra do Roberto Carlos. Sabe quem eu sou? Eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada dos Santos, e você vai conhecer. Como eu escrevo algumas coisas, me arrisco a escrever algumas coisas para teatro, eu fiz o roteiro e um grande amigo de Americana, um cara que a gente ama, nós somos como irmãos, que é o Carlos Juste. Nós, então, fizemos a parte de arte cênica, ele dirigiu, e a parte musical foi a grande Val Nascimento, de muitas saudades que a gente tem dela, né? Ela fez a direção musical e nós colocamos pela primeira vez na cidade 35 artistas dividindo o mesmo palco. O mesmo palco. O mesmo palco. E era canto coral, música, dança e teatro. Olha só que legal. Foi um negócio maravilhoso e aí eu criei as regras. No Americana Canta, no palco, só artista americanense, sem recurso público. Só a parceria com a Secretaria de Cultura que nos cede o teatro. Né? E a terceira coisa, sem cobrança de ingresso. Olha que legal. A gente não cobra, que é uma forma de democratizar o acesso à cultura. E por último, a gente agrega uma ação de cidadania. Eu vou lá no Fundo Municipal de Assistência, né, e pergunto o que está precisando mais. Então, em 2010, nós pedimos brinquedos, porque nós fizemos em setembro, e logo seria o mês das crianças, o dia das crianças, nós arrecadamos 1.600 brinquedos. Só que a gente não faz a distribuição. O fundo se incumbe. O Fundo Social de Solidariedade. Sim, porque eu acho que fica uma coisa assim, vai lá, não quero isso. E aí, de 2010 a 2016, eu tive umas outras demandas de outras comunidades das quais eu faço parte, então eu não fiz Americana Canta. Vim fazer em 2016, de novo com a direção da Valzinha, Val Nascimento, e do Carlos Juste. E nós fizemos Americana Canta a Mulher. Canta a Mulher, né? Só com canções que enaltecem a importância da presença feminina no mundo. Sim. Certo? Foi um show maravilhoso. Aí nós já dobramos o número de artistas. Eram 68 artistas no palco. 68 artistas no palco. E isso foi em 2016. E aí o terceiro que eu queria homenagear, não por causa do recorte religioso, porque ele é considerado um dos maiores letristas do mundo, é o Padre Zezinho. E nós fizemos este ano, 2 noites, dia 18 e 19 de maio, Americana Canta Padre Zezinho. Dessa vez foram 94 artistas. 94 artistas. 2 corais. Escrevi essas músicas para isso, que o povo cante. Não estarei presente, mas ficarei feliz de ver que os jovens, os casais, vão cantar estas músicas de mensagem. Só posso abençoar e agradecer. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui, andei. Divina, agora me fala uma coisa, você, né, sendo professora, advogada há mais de 30 anos, escritora, mãe, casada aí com o doutor Aloysio, que também é um radiologista, né, um amante de fotografia, né, inclusive já vi alguns trabalhos do doutor Aloysio, são maravilhosas, assim, as imagens dele, ele se diverte, né, com aquele drone que ele filma americano todo. É o hobby dele, a gente percebe que vocês têm esse amor muito grande, né, pela cidade de Americana. E você se dedica. Como você consegue tempo para poder fazer isso tudo, Divina? Olha, a maioria das pessoas me perguntam isso. Mas eu aprendi ao longo da minha vida que todas as vezes que você precisar de alguém, procure alguém ocupado. Essa pessoa vai dar um jeito, vai se esforçar. E eu sou uma ex-atleta, eu tenho necessidade de manter atividade física, né? Eu tenho uma atividade religiosa intensa também. Sim. Então a gente organiza, com disciplina você consegue. Mas naturalmente, alguma coisa fica, né? Divina, olha só, eu preciso só dar um intervalinho, porque eu preciso dar uma dica para você que está acompanhando o nosso programa.
Olá pessoal, para você que acompanha a gente aqui da Agropet Mineiro já sabe, nós sempre temos as melhores promoções para vocês. E nesse ano, para fechar com chave de ouro, nós vamos sortear R$10 mil e muitos outros prêmios. E além dos R$10 mil, pessoal, teremos cafeteira, cervejeira, smartphone Samsung, 1 ano grátis de ração e um televisor de 50 polegadas. Aproveite, porque todo o carinho e cuidado que você já sabe que nós temos com o seu bichinho, você ainda no final do ano pode levar R$10 mil. Vem pra cá! De volta ao nosso programa e hoje aqui batendo um papo com Divina Bertalha. Vamos continuar a nossa conversa, Divina, Vamos porque lá. o papo tá bom demais, não é Vamos verdade? lá. Vamos Sim. falar pra gente, olha só, gente, eu sei que agora em 2020 vai ter de novo o Americana Acontece, isso mesmo? A Americana Canta vai... Canta, isso. ano que vem nós estamos comemorando 10 anos da iniciativa. Então eu vou tentar, vamos ver se eu consigo. Nós vamos fazer uma comemoração dupla. O quinto da minha lista é a Americana Canta Os Gonzagas. Então eu já estou preparando o roteiro. A obra do Gonzagão e Gonzaguinha no segundo semestre. No segundo semestre. E provavelmente, aí é uma coisa que fala muito forte no meu coração, a Americana Canta Lulu. Que legal. Esses dois para comemorar os 10 anos da iniciativa. Tá certo. Agora a gente estava falando um pouquinho dos seus livros, né? Ah, sim. A gente sabe que você já foi até lançar aí o seu livro. Você foi convidado uma vez pelo próprio Jô Soares, né? E foi feito o seu primeiro livro, né, no programa do Jô Soares. Fala um pouquinho pra gente verdade. dessa experiência. Vou conversar com a Divina Maria Bertalha. Tudo bom? Olha só. Que idade tem o seu filho? 8 e 5. O de 5 me mandou esse presente aqui, olha que bonitinho. Jô, te amo. Breno, olha que bonitinho. E aqui do outro lado, aqui, ó. Jô 2000. Medalha de ouro no coração do Brasil. Olha que coisinha. Esse é do Neto. O Jô era na época das Olimpíadas na Austrália e ele chegou e me convidou e lá tinha um sistema que ele primeiro fazia uma pré-entrevista, depois que a produção avisava, no meu caso, ele no mesmo dia ele decidiu, eu fiz a entrevista e pôs no ar no mesmo dia. No mesmo dia? E nas férias dele, ele repetiu a entrevista. Depois eu fui descobrir o carinho todo que ele tem para essa coisa da religiosidade, né? Era um livro que fala de postura, Guia Católico de Postura Comunitária. O muito interessante desse livro é que era uma coisa que eu queria há muito tempo fazer, porque eu sou muito preocupada com o fato de que as pessoas, às vezes, por falta de orientação, deixam de vivenciar em plenitude as situações das quais elas participam. E os nossos irmãos evangélicos, eles realmente são uns exemplos para nós, na linha postural. E nós católicos, às vezes, né, ficamos ali devendo muito. Então eu observava isso e como eu falava em público há muito tempo, eu tinha vontade de orientar as pessoas. Olha, não se intimide quando você chegar à igreja, o adequado é isso, mas o principal é o que você traz no seu coração, etc, etc. Sim. E aí eu convidei o Carlos Reis, que é um chargista craque da cidade. Ele ilustrou, então, o livro é ilustrado em charge, a redação é bem humorada e foi um tremendo sucesso. Então vamos dizer que é um livro de boas maneiras. É um livro de postura. De postura. Exatamente. E aí ele é adotado em várias dioceses do Brasil inteiro. Os bispos adoram esse livro. Que legal. E eu doei para as igrejas, porque nenhum livro meu eu nunca vendi, eu sempre faço para doar. Por isso que eles são assim, né? Eles são o primeiro da lista do... Primeiro da lista. Bom, Divina, agora eu sei que você já fez aí mais alguns livros. Quais são os outros temas? Bom, o segundo foi um livro de resgate de memória de Carioba, que é o bairro que o Aloysio nasceu. Eu não conheci Carioba, infelizmente, mas eu sei direitinho o traçado do bairro, sei todas as coisas que aconteciam lá. E é uma coisa que emociona muito. E o meu sogro, o seu Antônio Bertalha, ele fez um livro fantástico sobre Carioba. E ele resgatou toda a história, porque ele era um operário, ele vivenciou todas as tratativas, os problemas, desde a greve dos 6 meses, a decadência do bairro e tudo mais. Então ele retratou tudo isso, a parte esportiva. Carioba tinha quase todos os esportes olímpicos, para você ter uma ideia. E eu fiquei muito, assim... Eu falei, não está certo isso, porque as histórias mais bonitas de Carioba, quem me contou, foram as mulheres cariobenses. E eu cutucava as cariobenses que escrevem. Vocês precisam escrever, vocês precisam contar a visão feminina dos fatos cariobenses. E ninguém queria escrever. E uma me falou assim, escreve você. Eu falei, mas eu não sou cariobense. Não, então eu comecei a reunir.
eu comecei os a fazer, fatos e comecei a construir a fazer, história. não, eu comecei a fazer reuniões com cariobenses. Foram 8 reuniões com grupos de 40, 50 mulheres e a gente ria, chorava, sabe, se emocionava. E eu então fiz toda a narrativa de como era a vida Divina, da mulher em Carióba. É muito eu queria emocionante. É muito aproveitar a emocionante oportunidade esse aqui livro. hoje e já Sim. fazer um convite para você. A gente sabe Sim. que a Americana tem uma história muito bonita lá com a Carioba. Verdade. E inclusive são alguns fatos que marcam a história, não só da cidade de Americana, mas de toda a região e do nosso estado aqui de São Paulo. Sem eu vou dar um dúvida. exemplo, né, para quem ainda não tem essa informação, só adiantar. O primeiro asfalto feito hoje no Brasil foi, né, na Carioba, na entrada de Carioba. Então, assim, Verdade. são fatos históricos. Eu gostaria de convidar você para um próximo programa a gente falar só sobre Carioba e resgatar um pouco essa história, né? E para o pessoal novo de Americana, que ainda não conhece, conseguir entender um pouquinho dessa história Sim, tão bonita que foi, claro. né, a história de Carioba. Sem dúvida. Agora, a gente vai para um rápido intervalinho, gente. É rapidinho, não sai, daí a gente volta para falar um pouquinho sobre o carnaval aí de Americana, porque eu sei que você já foi envolvida também com a Imperatriz Americanense. Verdade. Né? E tem muita história para contar ainda. Não sai, daí a gente volta rapidinho. Lum Motel. Suíte com até 390 metros quadrados com piscina, spa, sauna e mesa de bilhar para você fazer a sua festa particular. São mais de 60 apartamentos luxuosamente decorados. Serviços de lavanderia, segurança e cozinha 24 horas. Comemore seu aniversário de namoro ou casamento no Lum Motel. Faça a reserva e peça uma decoração especial através de nosso WhatsApp. Surpreenda o seu amor. Acompanhe as promoções e descontos pelo site ou Instagram. Lum Motel. A Só Mesas, Só Cadeiras possui uma linha completa de mesas e cadeiras fixas, robustas, reforçadas e também as dobráveis. Bancos, banquetas e bistrôs. Nos acabamentos em verniz liso ou rústico, atendendo comerciantes, empresas e residências, com a melhor qualidade e o menor preço, pois seus produtos são de fabricação própria. Para sua produção, a Só Mesas, Só Cadeiras utiliza somente madeiras de reflorestamento e aproveitamento de sobras, contribuindo assim para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Atualmente, a empresa atende todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, com uma frota de caminhões próprios, tornando assim a entrega mais rápida e segura. Só mesas, só cadeiras. Mesas e cadeiras fabricadas com muito carinho desde 1992. Só mesas, só cadeiras. E há 27 anos servindo qualidade. De volta ao nosso programa, hoje a gente continua o nosso bate-papo aqui com Divina Bertalha, falando um pouquinho sobre a história de vida dela e sobre um pouquinho da história de Americana. Divina, conta pra gente um pouquinho sobre essa história aí da Imperatriz Americanense, é isso mesmo? Sim, eu adoro carnaval. Eu sempre ganhei troféus de folia mais animada. Inclusive, um dado interessante é que eu nunca bebi nada na minha vida. Eu nunca provei cerveja, uísque, eu não bebo. E eu sempre ganhei os troféus de folia mais animada. E todo mundo achava que era com a cara cheia, né? Mas não era. É a cara limpa mesmo. É que eu gosto mesmo. É a alegria mesmo, né? A história da Imperatriz foi o seguinte. Um dia, eu morava no Cordenúncio, morei 25 anos na mesma casa, e aí começaram a ter um batuque na casa da frente. E o Aloysio, meu marido, falou assim, não, pelo amor de Deus, eu chego do hospital cansado, vai ter batuque aqui, eu vou chamar a polícia. Falei, não, calma. Você, como americanense, tinha que ir lá, se unir a esse pessoal e ajudar, não atrapalhar. Carnaval é uma riqueza cultural do povo, né? Aí eu fui lá, aí pronto, me apaixonei por eles, acabei vice-presidente da escola e desfilei 3 anos sendo a Imperatriz. O que era para começar com uma briga de vizinhos, virou... Aí pronto, aí comecei a levar cafezinho, lanche, fiquei cuidando dele. E se empolgou. E me apaixonei. E aí isso gerou um texto, porque todo mundo me perguntava, como é que você consegue conviver com esse povo de escola de samba? Aí eu disse a eles o seguinte, que foi a maior lição de moral da minha vida, porque a gente tem essa soberba de se achar, às vezes isso chega e bate em todos nós, de nos achar melhores, né? E as pessoas diziam, mas Divina, você é uma pessoa culta, como você fica lá no meio? Eu falei, olha, eu conheci pessoas fantásticas, talentosas, criativas, que davam o que nem tinham para o carnaval da cidade. E aí, na época, eu pesquisei,
tinha mais de 60% da população que não saía da cidade e que ficava esperando o carnaval de rua. Sim. E todo mundo ia lá ver. Então eu passei, assim, fiquei Eu era fã. uma dessas pessoas. Eu adorava, né? Infelizmente agora não está tendo E eu lembro mais. dessa bagunça toda na Cordenúncia, porque eu morei muitos anos. A minha infância foi na Cordenúncia, então eu lembro muito bem disso. E aí a Imperatriz Americanense foi uma vivência maravilhosa. Até uns me chamam de Imperatriz até hoje. Por causa das fantasias. Né? Infelizmente depois teve incêndio, acabou o acervo. Acabou um pouquinho. Mas isso vai voltar, se Deus quiser. Se Deus quiser, não é mesmo, Vai. Divina? Agora, Divina, para a gente já ir finalizando o nosso programa, vamos Sim. falar um pouquinho aí sobre o Setembro Amarelo. Eu acho que a gente está finalizando o mês, mas é muito importante a gente tocar nesse assunto, Sem né, dúvida. que inclusive será a pauta aí dos próximos programas. A gente está sempre trazendo a conscientização. O próximo programa vamos falar aí também sobre o Outubro Rosa e mais algumas coisas. Então, eu acho que é muito importante a gente bater esse papo agora. Sem dúvida. Essa situação, essa carência que a gente enxerga hoje nas pessoas, na verdade isso sempre existiu. Hoje só está mais visível porque as comunicações se estabelecem, né, rapidamente, Sim. mas a gente sempre teve essas informações de pessoas que tiravam a própria vida e principalmente jovens. Então eu convivo com jovens, embora a maioria dos meus alunos sejam adultos, eu convivo na parte religiosa, como catequista e como palestrante por aí. E eu percebo, assim, que a maior parte do fato gerador de tudo isso vem da família. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é uma especialista e dizendo a ela que, na verdade, para mim hoje, dentre tudo que está faltando a presença do pai. Porque tem até uma grande iniciativa que eu quero assumir futuramente, que é defender a necessidade do pai ser carinhoso com o filho homem. Porque a maioria são muito carinhosos com as meninas. E eu percebo, muitos alunos me dizem, são muito carentes do carinho do pai. Eu tenho exemplo dentro da minha casa, eu tenho 2 filhos, recentemente, e o meu marido ficou meio emocionado porque falou, te amo para um deles. Porque não é uma coisa comum. As pessoas estão perdendo um pouco E nós temos muita essa necessidade de aprender a falar, de falar bonito, né? Eu que dou a aula da área de direito, tenho sempre que incentivar a linguagem culta, mas eu acho que está passando a hora da gente começar a ter que fazer curso de escuta, para ouvir as pessoas. A gente fala, né? Aprender a falar, tem muita técnica para falar bonito, mas eu acho que ouvir hoje talvez seja o nosso grande desafio. Com certeza, eu acho que o ouvir é a melhor forma de você se aproximar da pessoa e entender melhor. Olha, eu tenho algumas palestras que eu dou nas escolas, e tem de assédio moral, assédio sexual e a do bullying. A do bullying é impressionante como depois que eu paro de falar, vem assim uns 15 falar comigo. 15 jovens. O que você falou lá aconteceu comigo. Aquela situação lá é demais. Principalmente nos colégios. Muito, nas escolas estaduais, municipais, daqui, de outra cidade que eu vou. Quando eu termino, que eu mostro lá todos os ingredientes desse cenário. Então tem a parcela da escola, dos professores, dos colegas, o ambiente acadêmico, tem da família, tem dos amigos, da sociedade, das comunidades que as pessoas frequentam, comunidade religiosa, social. E aí sempre quando a gente termina de abordar tudo, fica ali alguns assim meio timidinhos, aí eu percebo que quer dar abraço, mas na verdade quer falar. Quer falar um pouquinho, pouquinho, eles querem falar. E aí eles sentem que podem falar comigo, que eles confiam em mim. Então está faltando estabelecer esse vínculo de confiança com alguém que eles possam falar. Que eles se sentem mesmo muito sozinhos, até por causa dessa invasão do virtual. Eu costumo brincar. Isso eu ia perguntar para você, Divina, explicar. A gente hoje começou a viver um mundo paralelo. Né? A gente vive a nossa vida real e nós vivemos hoje um mundo de ilusão, mundo paralelo, que é o mundo virtual, que muita gente acaba acreditando ser algo que não é e tenta passar algo que não é e acaba se frustrando. Você acha que isso é um dos grandes fatores hoje dos jovens hoje estar se suicidando? Isso está aumentando muito o nível de depressão? Por tudo que eu tenho lido a respeito, ouvido, lido e estudado, certamente isso contribui sim. Mas eu acho que é um pouco de tudo, né? Basicamente começa lá na família, começa nessa questão de ser diferente, porque eu sempre falo, o problema não é ser diferente, é tratar diferente. Tratar as pessoas diferentes que nós não podemos. Ser diferente é ótimo. É muito bem-vindo, né? É ótimo que nós tenhamos diferenças de crença, diferença de gostos, etc. e tal. Isso aí não tem nenhum problema. Mas esses dias eu estava dando uma palestra até alertando a juventude, porque muitas pessoas não sabem disso, que até uma curtida, uma postagem,
pode te gerar um processo judicial. E eu tenho vários exemplos. Uma postagem uma preconceituosa de Campinas, isso é recente, de Campinas, teve 44 curtidas e 13 comentários. E a pessoa entrou na justiça contra quem postou. E contra quem curtiu contra quem também. postou. E o juiz condenou todos, os que curtiram, os que comentaram e quem postou, a pagar a indenização por dano moral à pessoa. Então, muita gente nem sabe que aquilo ali é um espaço em que tem regra também. Nós temos um marco civilizatório da internet, Sim. que é de 2015. Então, essas coisas eu faço questão de levar as pessoas. Porque eu acho, sabe, que a educação, ela forma. A educação forma, a educação informa. Mas quem liberta é a cultura. É quando você cria, né, você consegue entender e criar o seu livre-arbítrio e entender que você pode tudo, desde que você não ofenda o outro, desde que você não prejudique o outro. E que nós temos leis, nós somos sociedade organizada. Sim. Sabe que quando eu dou aula de Constituição Federal, que os alunos pegam e leem o artigo 5º e começam a ver ali, nossa, Divina, não pode divulgar foto minha? Claro que não pode. Não pode abrir minha carta? Claro que não pode. Então, eles não sabem dessas coisas. São coisas simples e o que as universo pessoas não virtual, sabem. a gente vê que as pessoas invadem. Né, a todo momento, se sentem no direito né, de dizer coisas absurdas, inclusive em todos os segmentos, inclusive no político. No político, principalmente. Mas por que fulano nunca processou? Falou, porque não vai conseguir, né? O Brasil inteiro está falando isso, então ele fica na dele, né? Mas que tem direito, tem. É isso aí. Gente, no programa de hoje recebemos Divina Bertalha. Foi um prazer falar com você, como sempre. O assunto, se a gente se estender aqui, vamos mais meia hora de programa, não é mesmo, Divina? Seria um prazer. Como sempre, é um prazer. Olha, o convite está de pé para a gente falar sobre Carioba e levar essa informação aí para todas as cidades, para toda a região, que ainda não conhece ou sabe um pouquinho da história, mas vamos tentar resgatar essa história e trazer para as pessoas, tá Deus certo? Quiser, e eu queria deixar aí aberto para você deixar os seus contatos de Facebook, como que as pessoas conseguem te localizar, até mesmo para poder encontrar alguns livros, como é que faz, Divina? Olha, na verdade, os meus livros eu sempre dou de presente para as pessoas, eu resgato alguns pela internet e eu não sou muito de rede social por falta de tempo, né? Mas é o meu nome mesmo, né? Divina Bertalha no Facebook, é isso aí. Mas é muito fácil me achar. Se eu não estou no Polivalente dando aula, estou no São Domingos, estou aí nos eventos culturais da cidade, prestigiando. E às vezes a gente gostaria de participar mais, mas não tem muito tempo, né? Tá certo. Então, infelizmente, mas estamos aí. Divina, foi um prazer te receber prazer aqui foi hoje, meu, meu viu? querido. Prazer Muito foi obrigado. meu. Gente, essa é a Divina Bertalha no programa do Tio Osso de hoje. E a semana que vem tem mais para você. Não perca o programa, porque olha só, gente, eu tenho certeza que vai estar imperdível. Um beijão. E até a próxima semana. Tchau, tchau, gente. Oferecimento Agropet Mineiro. Tudo o que o seu pet precisa. E mobiluxmóveis.com. Preço de atacado com venda no varejo. Lum Motel. Suíte com até 390 metros quadrados com piscina, spa, sauna e mesa de bilhar para você fazer a sua festa particular. São mais de 60 apartamentos luxuosamente decorados. Serviços de lavanderia, segurança e cozinha 24 horas. Comemore seu aniversário de namoro ou casamento no Lum Motel. Faça a reserva e peça uma decoração especial através de nosso WhatsApp. Surpreenda o seu amor. Acompanhe as promoções e descontos pelo site ou Instagram. Lum Motel. A Só Mesas, Só Cadeiras possui uma linha completa de mesas e cadeiras fixas, robustas, reforçadas e também as dobráveis, bancos, banquetas e bistrôs, nos acabamentos em verniz liso ou rústico, atendendo comerciantes, empresas e residências, com a melhor qualidade e o menor preço, pois seus produtos são de fabricação própria. Para sua produção, a Só Mesas, Só Cadeiras utiliza somente madeiras de reflorestamento e aproveitamento de sobras, contribuindo assim para o equilíbrio do nosso meio ambiente. Atualmente, a empresa atende todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, com uma frota de caminhões próprios, tornando assim a entrega mais rápida e segura. Só Mesas, Só Cadeiras.
Mesas e cadeiras fabricadas com muito carinho desde 1992. Só mesas, só cadeiras. E há 27 anos servindo qualidade.